Sejam bem-vindos ao canal A Ordem do Caos. Antes de mais nada, dê o seu like e inscreva no canal. Saudações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Ordem do Caos. Começaremos hoje uma série de vídeos que falarão sobre basicamente demônios. Demônios, daimons, a Goécia, entre outros assuntos relacionados a esse. Serão quase 20 vídeos, perto de 20 vídeos, e em cada vídeo falaremos de um demônio. E esse será a introdução, onde falaremos em modo geral e explicar alguns conceitos e histórias sobre o tipo. Pois bem, começaremos. O primeiro ponto é, e talvez um ponto chave, um ponto muito importante, é que você deve esquecer todos os ensinamentos que você aprendeu até agora sobre o demônio. O que acontece? Como a maioria são cristãos, nós viemos de uma sociedade cristã, ela aponta como demônio qualquer espírito que não sejam aqueles de santos cristãos. Então todo espírito que aparecer, eles vão taxar de demônios. Não é bem assim. Muitos espíritos, inclusive, eram cultuados por sociedades antigas ou até sociedades contemporâneas, e esses espíritos são vistos por essas sociedades como deuses. Só por serem pagãos, o cristianismo apontam eles como sendo demônios. Por óbvio, o pensamento pagão ele é um pouco diferente, então você tem que despir-se até desta mentalidade de Deus bom, diabo ruim. A mentalidade pagã ela é um pouco diferente. Um espírito, um Deus, ele pode ser tanto bom quanto ruim. Ou pode ser bom para aquele momento e ruim em outro momento. Basicamente é o bruxo, o magista, que vai escolher se vai utilizar aquela força para o bem ou para o mal. Então, basicamente, o homem seria o culpado de utilizar a energia para o bem ou para o mal. Geralmente, os supostos demônios são espíritos muito antigos e poderosos, chegando alguns a serem considerados deuses, como já dito em comunidades antigas. Contudo, temos que lembrar que apenas no cristianismo, no judaísmo e no muçulmanismo que existem o bom e o mal, como eu já havia dito. Em religiões pagãs, geralmente um espírito pode ser tanto bom quanto mal. Na verdade, ele pode representar o bem e o mal, o lado direito e o lado esquerdo. Simplesmente cabe ao bruxo ele saber qual o lado que ele vai querer utilizar em qual situação. Diante disso, dá para concluir que os demônios são basicamente espíritos evoluídos e antigos, podendo ser até deuses em outras tradições religiosas. Não admite e mais, talvez nenhum demônio tenha sido criado pelo cristianismo. Todos esses espíritos que o cristianismo considera como demônio vêm de culturas mais antigas e houve apenas a demonização daquele espírito. O que acontece? Sem dúvida nenhuma, esses espíritos, por serem poderosos e antigos, querendo ou não, eles são orgulhosos e eles têm que ser respeitosos com eles. Até porque muitos deles já foram apontados como deuses e tiveram diversas pessoas cultuando. Então eles são orgulhosos. Então basicamente, para você começar a mexer com a Goécia,
você tem que lembrar que você tem que ter o respeito. Talvez os grimórios antigos eles não trazem isso, eles trazem que você pode dominar, afrontar é uma forma de, talvez de uma ameaça e tudo mais, é uma forma de você fazer com que aquele espírito faça o que você quer, mas toda ação é uma reação. Então, se você às vezes cutucar um espírito de uma magnitude, de um poder bem grande, e ele depois quiser se vingar de você, não vai ser uma briga muito justa. Então, trate-os com respeito. Geralmente, esses espíritos antigos, esses demônios apontados como demônios, eles são até fáceis de mexer. Eles não além se você manter a vaidade deles aprumada, você consegue muita coisa. E eles são bons comerciantes. Eles gostam de trocar coisas, trocar favores. É óbvio que você também não vai fazer absurdos para tentar obter êxito, mas geralmente não pedem, a não ser que você queira fazer alguma coisa muito grotesca para eles pedirem uma coisa muito grotesca. Recentemente, vários sacerdotes e altos sacerdotisas realizam trabalho de energia com vários daimons, inclusive todos os demônios da Goécia. Todos os demônios são 72 demônios. E foram liberados e muito mais. Encontrando a variedade de identidade da maioria de par desses deuses demônios. Muitos têm utilizado diferentes pseudônimos, a fim de evitar viciosamente os abusos. Esses demônios, ao contrário da descrição dada pelos antigos grimórios, não são monstros. Eles são até bem aparentados, são populares e importantes deuses. Até como já foi dito, geralmente apontam eles como sendo malignos, mas nem sempre não, quase nunca são malignos. Eles só têm uma visão diferente da forma que o cristianismo apresenta, como é que é o espiritualismo. Até eles falam que não são espiritualistas, mas se acreditam na perpetuação do espírito, são espiritualistas. Aí inclusive o Aleister Crowley, que foi um grande bruxo que mexeu com a Goécia, ele adverte que usar os métodos espiritualmente abusivos dos antigos grimórios não é apenas insensato, mas evidentemente resulta em desastres pessoais. Os demônios sempre devem ser abordados com extrema honestidade e respeito. É perigoso utilizar ameaças contra tais espíritos, já que eles são, sem sombra de dúvidas, muito poderosos. Funciona melhor se os respeitares, os encherem de elogio, e até porque eles são vaidosos ou até fazem alguma troca. Como hoje em dia não existe muitos pagãos, esses espíritos estão sendo sedentos por seguidores. Como eu já mesmo disse, quando o paganismo reinava, era a maioria absoluta, esses deuses eram sempre bajulados. Mas hoje, como o paganismo perdeu muita força, advindo das três grandes religiões, judaísmo, os muçulmanos e os cristãos, muitos desses deuses caíram no esquecimento. Hoje são apontados como só malfeitores. No caso da Goécia, né, ela nada mais é que uma arte pagã que tem por objetivo contato com espíritos antigos, também por conhecimento e
para alguma eventual ajuda que venha pedir. A divisão, no caso a Goécia, ela é mais bem conhecida por livros. Ela já vinha sendo citado de que Salomão datou os 72 espíritos da Goécia, os demônios, né, os 72 demônios da Goécia. Ele que foi o precursor desse estilo de magia. Mas os livros mais fortes dessa área, que é a Clavícula de Salomão, aí tem a clavícula, tem a chave maior, a chave menor, ambos de Salomão, mas não foram escritos por Salomão. São bruxos que vieram depois, cerca, que eu vou falar aqui as edições. A edição cortejada pela primeira parte corresponderam a uma união de livros como o Pseudo-Monarchia Demoniurus, de 1577, de Johannes Wierus, e da primeira parte do Lemegeto, do século XVII, de Kelvin Wiebe. Os selos são da edição de Aleister Crowley, da Goécia, e os desenhos ilustrados de alguns dos espíritos são provenientes do Dictionary Infernale, de John Cowling, de 1863. Então esse apanhado, mais a chave maior, a chave menor e a clavícula de Salomão, são basicamente as obras que são a base da Goécia. Mesmo sendo chave e clavícula de Salomão, como eu já expliquei, não foram escritos por Salomão, foram escritos por bruxos e grimórios juntados que vêm desde muito antes de Cristo, vêm juntando todo o conhecimento e rituais sobre essa arte, uma arte bastante antiga, mesmo que apenas em 1577 que começaram a ter autores a pensar sobre isso, mas já existiam tradições que vinham sendo passadas de grimório a grimório, de bruxo a bruxo, de mestre a aprendiz. Como os ouvintes poderão observar, os 72 espíritos vêm acompanhados de seus respectivos selos, que devem ser confeccionados e estabelecidos como referência nas tabelas dadas no final da primeira parte do primeiro tomo. Isso já para fazer o ritual, já é uma execução do ritual. Faz-se o selo, cada espírito, cada um dos 72 espíritos tem o seu selo e utiliza esse selo no ritual de invocação. Vou explicar, não vou trazer o ritual nessa primeira parte, mas creio que vou trazendo a cada espírito, a cada demônio que eu for falar, eu vou trazendo um ritual. Não vou trazer o original de Salomão, porque é um livro de fácil acesso, todo mundo acha na internet, e lá tem tudo muito bem explicadinho. Já a segunda parte desse volume é consagrada à parafernália cerimonial utilizada em cultos goécios, tais como encontradas em várias edições. Existem algumas ilustrações sobre os diversos instrumentos desses rituais e liturgia. Cabe ressaltar a princípio que pouco, quase nada do que está aqui, descrito nos livros, é realmente necessário para o trabalho da Goécia. Não são imprescindíveis ou levados até ao pé da letra, não é necessário. É mais para formar a egrégora para o trabalho dar certo. Como bem sabido, alguns entendidos nesse tipo de trabalho, vários elementos podem ser livremente permutados ou mesmo eliminados. O trabalho da Goécia não deve ser, pelo menos não deveria, parecer tão ritualístico, assim como o apresenta. Mas esses rituais
podem ser simplificados se ficar claro na mente do magista que este santuário é tão somente evocatório, ou seja, as coisas e fatos importantes se dão nos planos sutis e astrais. O ritual é basicamente para você preparar a sua mente para ter a força adequada, acreditar adequadamente, ter fé adequada para poder fazer o ritual e ele ter maior êxito. O sistema de invocação em si não guarda grandes segredos. Tem algumas certas partes do ritual que eles devem ser seguidas. Tem, por exemplo, as baquetas, a ferramenta da vontade manifesta do magista, o círculo, onde ficará o adepto protegido de qualquer influência externa, o triângulo é o local destinado para a manifestação do espírito invocado, que lá está contido e sob as ordens do mago. O selo do espírito, como eu já disse, cada um dos 72 espíritos da Goécia tem seu próprio selo, e outros espíritos e demônios que não estão contidos nesses 72 também têm seus selos. Esses selos são necessários e adequados para a conjuração dos mesmos. O hexagrama e pentagrama, usado para a proteção do mago e dos executores do ritual. Agora a segunda parte do livro, ela contém descrições mais detalhadas sobre cada uma dessas ferramentas e suas utilizações, bem como os acessórios opcionais, em que em sua maioria trarão maior eficácia para o rito. Inicia-se este rito, os preparativos para a evocação, certifica-se de que não será interrompido, e cada um sabe da sua interrupção, pode acontecer naquele momento. Então, se tiver telefone, tira o telefone do gancho e tudo mais, o restante. É essencial que não haja qualquer interrupção. O próximo passo é o ritual de banimento, é o ritual menor do pentagrama, ou do pentagrama menor, isso depende da tradução. Sempre está em anexo desses livros. Seguido da conjuração preliminar do não nascido, também está nesses livros. Cravícula menor, pode pegar os três principais. Chega-se a hora da conjuração, começa pela conjuração preliminar dos não nascidos. O uso da invocação, tais como segue na terceira parte do livro, é geralmente usada simplesmente pela força que causa na psique do mago e pelo seu sucesso já provado em outras diversas ocasiões. No entanto, mais importante do que seguir o roteiro é envolver-se mentalmente e emocionalmente com o texto. Algumas pessoas gostam de reescrever as conjurações de modo de torná-las mais pessoais. Também não há qualquer aversão a essa prática. As conjurações devem ser feitas até que se sinta a presença do espírito invocado. Isso pode ser notado por sensações visuais, o quarto encher de neblina, queda súbita de temperatura, sensação de formigamento do corpo, ou simples premonição mesmo, e várias outras formas de manifestação que já é habitual. Com a chegada do espírito, as ordens podem ser dadas. Se for de seu desejo ver o espírito, na maioria das vezes terá que ordená-los que apareçam. Eles geralmente aparecem com vulto, não ficam muito tempo materializados, mas estarão lá.
dar-se os comandos, esses comandos tem que prestar um pouco de atenção neles. Os comandos para os espíritos conjurados devem ser obrigatoriamente expressos nas próprias palavras do adepto. As ordens aos espíritos deveriam ser claras e talvez algumas restrições deveriam ser impostas, como não ferir amigos, familiares, e quem sabe dar um prazo para eles cumprir a ordem, né? A ordem que é mais um pedido ou uma troca. E existem duas formas de barganha, pelo menos duas formas geralmente utilizadas com o espírito da Goécia. É o pedido, ou ameaçando ou recompensando. Na maioria das vezes o espírito pode aceitar ou negar um pedido seu e não exigir nada em troca. Alguns deles, no entanto, percebem ter uma certa tendência para negociação. Se for necessário ameaçar um espírito, diz que seu selo será destruído. Já as recompensas é como criação de novas cópias de seu sigilo. O sigilo e o selo é basicamente a mesma coisa. Embora em casos mais complicados, sacrifícios, em casos mais complicados, no caso o seu pedido for mais difícil de ser feito, eles vão pedir coisas mais sérias. Então tem que tomar muito cuidado também com o que você vai querer e o que você vai aceitar fazer para eles. Eles também podem fazer contrapropostas e geralmente até fazem te oferecendo até mais do que você quer. Só porque tem que tomar cuidado. Às vezes você pega mais do que você quer, mas fica mais caro também. Sempre é pago, é mais caro. E aí, às vezes você passa do seu limite até sem perceber. Feito isso, pode dar licença ao espírito para partir. Use a versão fornecida nos livros, ou reescreva da sua forma, pessoalmente, o ritual de banimento feito novamente para finalizar o ritual, até para tornar seguro pro bruxo ou pro magista que estiver executando. Esse tempo até acontecer o trabalho que você pediu, você tem que ficar ligado para manifestações. Eles podem se manifestar, vultos, sonhos. Eles ficariam aí trabalhando e sempre estão comunicando. Geralmente eles vêm numa hora pré-determinada. Sempre naquela hora eles estão vindo. Mas pode ser também que não apareçam. Isso aí não é regra. Essa é a base da Goécia, que é hoje talvez seja a arte mais célebre, mais rebuscada, que trata sobre deuses, no caso espíritos antigos, deuses antigos. Aí tem alguns conceitos sobre alguns demônios. Esses são bem citados, até porque existe muitas histórias sobre eles. Os íncubos e os súcubos. Vamos lá. Íncubos é um demônio na forma masculina que invade o sonho das pessoas fragilizadas emocionalmente a fim de ter uma relação sexual com elas. O íncubo drena a energia da vítima. O íncubo é um demônio masculino e invade o sonho geralmente uma mulher, para se alimentar das energias dela. A maioria das vezes a deixa viva, mas em condições muito frágeis. A versão feminina desse demônio é chamada de súcubo. A história durante o século XV, líderes religiosos ligados à Inquisição criaram o Malleus Maleficarum, ou
conhecido como Martelo das Bruxas, ou mesmo Código Penal das Bruxas, que suponha que todas as bruxas se submetiam voluntariamente aos íncubos, pois acreditavam na existência objetiva do espírito maligno, sendo instrumentos do demônio, ou de demônios. Meio de ataque. O ícubo geralmente aparece em sonhos, que a vítima esteja sentindo prazer, ou quando ela não tem capacidade de se defender. Ele toma a forma mais atraente possível para a vítima, atraindo para si com seus magnetismos e charme, né? Sugando a energia sexual de sua parceira, que geralmente está indefesa diante da situação. A vítima desse ser ofensivo involuntariamente doa sua energia como forma de retribuição durante o ato cometido. Ao acordar, se sente fragilizada, cansada, apesar de, na maioria das vezes, não se lembrar de nada. Na maioria das vezes, mas existem muitos relatos de pessoas que dizem que foram molestadas pelos súcubos e pelos íncubos. No próprio YouTube tem milhões de relatos. E muitos que são bem, vamos se dizer que, bem passíveis de acreditar. São relatos que, sem exagero, como algumas vezes acontecem, relatos muito exagerados. O ícubo é uma figura demoníaca intimamente associada ao vampirismo. Não é o vampirismo que a gente vê nos filmes. Nem sempre o vampiro vem para sugar o sangue. Tem o vampiro de energia, como a cultura chinesa, tem um tipo de vampiro diferente. Ele suga a energia, não suga o sangue. Esses espíritos frequentemente atacam a pessoa noite após noite, como vampiros dos ciganos. Os vampiros dos ciganos também é mais ou menos assim. Ataca e não mata, eles vai drenando a energia, deixando a vítima exausta. Entretanto, os íncubos e súcubos são diferentes do vampiro na medida que não sugavam sangue, nem roubavam a energia da vida. Eles roubavam só parte da energia, como se fosse uma bactéria. Só vem e rouba parte da energia, nunca para matar, mas sempre para a pessoa continuar e perpetuar sendo o dreno deles, sendo a pulsão deles. E o súcubo é o personagem referido pela cultura pop mitológica como demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhe roubar a energia vital. Os súcubos se alimenta da energia sexual dos homens e coleta seus espermas para engravidar a si mesmo ou a outras súcubos. Quando invade o sonho de uma pessoa, ele toma a aparência de seu desejo sexual, o seu maior desejo sexual, e suga a energia proveniente do prazer do atacado. A história deles são basicamente a mesma, até porque dizem que são uma só classe de espíritos, de demônios, e que eles são demônios que necessitam dessa energia, no caso, sugar essa energia para continuar evoluindo e forte e fortalecendo. Eles não conseguem, como outros tipos de espírito, encontrar outra forma de se energizar. Basicamente, essa é a base da demonologia, ou da goécia, ou do estudo dos demônios,
e a partir daí nós vamos começar a estudar cada demônio, pelo menos os demônios mais, vamos dizer, mais famosos. São aqueles que geralmente são mais citados e geralmente o pessoal trata mais com eles. Tem alguns que dos 72 que são, além de ser muito, né, geralmente não são todos conhecidos, são poucos conhecidos, inclusive pelos bruxos, os, os magistas que mexem com a Goécia, geralmente não mexem com todos. Geralmente tem um ou dois que é mais acostumado, mais chegado, e geralmente não é de ficar trocando muito de entidade. Mas é bom conhecer vários, inclusive traremos alguns demônios que não são só da Goécia. Existem outros que só aparecem, quer dizer, só aparecem não, mas aparecem mais frequentemente no cristianismo, alguns no judaísmo, mas lembrem-se que todos esses espíritos não são inventados pelos cristãos ou pelos judeus. São espíritos antigos que outros povos já os cultuavam e apenas eles pegaram os espíritos para servir de mal, até porque utilizam, pelo menos hoje, atualmente, utilizam isso bastante. Pegar um demônio, uma manifestação, dizer que é demoníaca para que a população tenha medo e faça com que eles angariem mais fiéis. Então, senhores, não se esqueçam de se inscrever. Estamos precisando muito da ajuda dos senhores para escrever, dar like e, se possível, passar os nossos vídeos para frente. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem aí e não se esqueçam de olhar os próximos vídeos. Estarão realmente bons. Uma boa noite para todos.